Irmãos e irmãs, que Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando. Gênesis 18, dos versos 16 ao 33. Gênesis 18, dos versos 16 ao 33. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Estes homens são os mesmos homens do verso 2 do capítulo 18. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás um lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Deus amado, nós te exaltamos, nós te enaltecemos por ser quem tu és. Nós nos curvamos diante do Senhor, porque entendemos que tu és santo,
porque entendemos que Tu és perfeito. Eis-nos aqui, meu Pai, diante do Senhor, com o intuito de ouvirmos a Tua voz. Desejamos ouvir o Senhor somente. Assim sendo, venha com poder falar a cada coração que aqui está. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Irmãos, com base neste texto, eu vou pensar com vocês no seguinte tema, que é a proposição, o resumo do texto. O tema é o seguinte: combatendo Sodoma e Gomorra. Combatendo Sodoma e Gomorra. Quem combate Sodoma e Gomorra? De acordo com o texto, Deus. É Deus quem combate Sodoma e Gomorra. Os capítulos 18 e 19 descrevem Deus descendo a Sodoma e Gomorra, a fim de combater Sodoma e Gomorra, julgando e sentenciando o destino no tempo de Sodoma e Gomorra. No tempo, porque entendo que na eternidade Deus já havia julgado e sentenciado. Sodoma e Gomorra ficava na região que é hoje inundada pelas águas salgadas do Mar Morto, que fica às margens do deserto de Judá, que tem uma extensão de 650 quilômetros quadrados. É uma pequena incisão geográfica entre Israel e a Jordânia. Deus combate Sodoma e Gomorra, julgando e sentenciando. A pergunta que temos que fazer diante disto é a seguinte: como Deus combate, julgando e sentenciando Sodoma e Gomorra? Ou melhor, com base em que Deus combate Sodoma e Gomorra? Deus combate julgando e sentenciando, tendo os comportamentos dos cidadãos de Sodoma e Gomorra como base, e emite uma sentença inexorável contra as cidades, sentença de destruição. Esta é a sentença emitida por Deus. A base do julgamento, da sentença, ou são os comportamentos dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Antes de nós examinarmos a partir do texto que Deus de fato sentenciou, destruindo a cidade, nós temos que entender que antes da sentença de destruição, existem alguns fatos que antecedem a destruição de Sodoma e Gomorra. Quais são esses fatos? Vejamos. O primeiro fato: a certificação da execução do mal, a certificação da execução do pecado, da desobediência a Deus. É o que diz aí o verso 21 do capítulo 18, quando diz que Deus estava disposto
a descer, a ver se de fato a cidade estava totalmente rendida ao pecado. Se não, vejam o que diz o verso 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado as cidades de Sodoma e Gomorra corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. O verso 20 diz que o clamor de Sodoma e Gomorra havia se multiplicado, o seu pecado havia se tornado agigantado, agravado. O pecado havia tomado conta da cidade. Deus então, no verso 21, diz que ia descer, a fim de se certificar, de constatar que de fato o pecado havia tomado conta da cidade. A pergunta que nós temos que fazer é: por que Deus desce? Por que Deus desce? A resposta é: Deus desce a fim de emitir a certidão de depravação moral das cidades de Sodoma e Gomorra, como dizem os versos 20 e 21. É a declaração formal do pecado de Sodoma e Gomorra, emitida por quem tem credibilidade, ou seja, por quem tem autoridade moral, porque é santo. Deus está dizendo o seguinte: eu vou descer, a fim de me certificar de que de fato a cidade está rendida à imoralidade, à perversão. Mas o que significa certificar, descer, ver? Expressões aí do verso 21. Nós temos que entender que o certificar, isto é, o descer e ver, do capítulo 18, verso 21, que comunica a ideia de constatar, não significa que Deus não tinha certeza de fato da vigência do pecado agigantando-se cada vez mais em Sodoma e Gomorra. Penso que tem a ver com Deus mostrar ao homem, no caso em específico a Abraão, que o juízo contra Sodoma e Gomorra era mais que justo. É o que ensina o capítulo 19, com o caso da tentativa de abuso aos mensageiros de Deus por parte dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. O texto vai dizer que existiam 3 homens. Alguns dizem que se trata do Pai, a primeira pessoa da Trindade, de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Poucos intérpretes entendem assim. A maioria dos intérpretes entendem que se trata da primeira pessoa da Trindade, o Pai, e de 2 anjos. Se nós formos averiguar o texto, verso 22 ao verso 33, nós vamos perceber que um homem desses 3 homens fica conversando com Abraão. Os que dizem que esses 3 homens tratam-se da primeira pessoa da Trindade e de 2 anjos, dizem que este homem que ficou aqui conversando com Abraão é o Senhor, a primeira pessoa da Trindade. Os outros 2 homens vão até Sodoma e Gomorra, isso está no capítulo 19, do verso 1 em diante, são 2 anjos, 2 mensageiros, 2 indivíduos, 2 pessoas, anjos personificados, de acordo com
boa parte dos intérpretes, que vão até Sodoma a fim de constatar de que, de fato, o juízo de Deus deveria recair sobre Sodoma e Gomorra. A conversa de Deus, portanto, com Abraão, evidencia isso, que o intuito de Deus, na verdade, ao descer, era mostrar a Abraão que as cidades deveriam ser destruídas. O intuito, portanto, em suma, de Deus, é dizer, em outras palavras, a Abraão o seguinte: veja, Abraão, como a cidade está apinhada de homens depravados, que não se sujeitam à minha palavra, que não se rendem a mim, que estão rendidos ao pecado. Deus diz a Abraão, no verso 26 do capítulo 18, o seguinte: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor. Nós sabemos, com base nos versos subsequentes, que não havia nem 50, nem 10 justos. É o que dizem os versos de 26 a 33. No verso 33, diz que diante da conversa com Deus e da exigência ou do pedido que Abraão faz a Deus de poupar a cidade se houvesse tantos justos, Abraão foi convencido de que, de fato, a cidade deveria ser dizimada por Deus, porque Deus já havia anunciado a Abraão que ia descer, como desceu, a fim de julgar e sentenciar inexoravelmente a cidade de Sodoma e Gomorra à destruição. Abraão foi convencido, pois, como disse o verso 33, diz que Abraão cessou de argumentar. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, parte final, e Abraão voltou para o seu lugar. Eu entendo aqui que o verso está dizendo: Abraão entendeu que a cidade deveria ser dizimada. Deus desce à terra anos depois, quando Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus se encarna. Eu entendo que com o intuito de mostrar ao homem, à humanidade, o quanto o homem é mau, porque se tornou objeto dos desejos pecaminosos e escusos que permeiam a alma humana, quando foi submetido aos maltratos, aos chicotes, à cruz. Deus estava dizendo, portanto, à humanidade: o homem é mau, o homem é rebelde. Eis-me aqui, preso em uma cruz. O intuito destes que me crucificaram é me matar. Jesus foi morto. Jesus foi crucificado, morto. Mas antes da morte foi perseguido, foi torturado, foi marginalizado. Deus desceu, e quando Deus desce, Deus convence a humanidade que de fato a humanidade é perversa, que de fato o homem é pecador, é perverso, é mau. O segundo fato
que nós constatamos antes da destruição propriamente dita de Sodoma e Gomorra é o mérito da causa. O mérito da causa. O mérito da causa é a razão na causa que conduz à formação do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Noutras palavras, é o merecimento da destruição, da condenação. A pergunta é: qual é esse merecimento? A resposta, de acordo com o verso 20 do capítulo 18, o pecado. O pecado, de acordo com o verso 20 do capítulo 18, parte final, havia se agravado, havia dominado a cidade, havia dominado os comportamentos dos sodomitas. A causa da condenação de muitos homens, de muitas pessoas, é o pecado. E isso tem a ver com condenação eterna. A causa da morte de Jesus foi o pecado. O mérito da causa no tocante à morte de Jesus foi o pecado. O meu pecado, o seu pecado. Quando Deus condena uma pessoa ao inferno, existe uma causa: o pecado, a desobediência a Deus, o distanciamento de Deus. Quando Deus desce, é concebido, nasce, aqui vive na pessoa de Jesus. Deus em Jesus explicita ao mundo que a causa da condenação eterna do inferno, no que diz respeito à vida de muitos, é o pecado, é a desobediência à palavra de Deus. Mas ainda, nós podemos constatar um terceiro fato antes da destruição de Sodoma e Gomorra, que é a constatação do pecado vem antes da sentença condenatória. É o que dizem os versos de 1 a 13 do capítulo 18. Deus envia 2 mensageiros a Sodoma e Gomorra. Esses mensageiros tinham uma missão: evidenciar, constatando diante dos homens o merecimento da destruição de Sodoma e Gomorra. Se nós formos observar os versos de 1 a 9 do capítulo 19, nós vamos perceber que é isto que o texto quer ensinar-nos. Os mensageiros, de acordo com os versos de 1 a 9 do capítulo 19, portanto, constatam que Deus estava com a razão quando sentenciou Sodoma e Gomorra à destruição. Os homens de Sodoma publicitam, de acordo com o capítulo 19, o quão corrompidos estavam. Homossexualizados, eximem a graça que desceu, que foi ao encontro. É o que dizem os versos de 4 a 9 do capítulo 19. Estavam cegos, rendidos ao pecado, o pecado específico da homossexualidade, da violência. A constatação do pecado, como disse, vem antes da sentença condenatória, pois depois da tentativa dos homens de Sodoma de abusar os mensageiros de Deus,
uma ação que foi impedida, de acordo com o verso 11 do capítulo 19, é que veio o anúncio da destruição, a manifestação da sentença de Deus, de acordo com os versos 13, 12 e 13 do capítulo 19. A condenação é a paga pelo pecado. A constatação do pecado vem antes da sentença condenatória. Primeiro o pecado é evidenciado. Primeiro o pecado é explicitado. Primeiro Deus diz: vejam o que vocês são. Depravados, promíscuos, perdidos em seus próprios desejos pecaminosos. Daí a razão do meu posicionamento condenatório contra vocês, é a justiça retributiva de Deus. Deus pune o pecado, Deus condena o pecado, Deus se insurge contra o pecado. Deus em Jesus puniu o pecado. Quando Jesus disse: tetelestai, está acabado, eu morri, Deus está dizendo ao mundo: o pecado foi punido, foi morto, foi apagado dos meus, por meio da morte do meu amado, isto é, de Jesus. O pecado é manifestado, é exposto, Deus expõe, eis a razão, eis o motivo da condenação. Mas ainda, nós podemos constatar um quarto fato, que vem antes da destruição, propriamente dita, de Sodoma e Gomorra, que é: quando o pecado é mandatário, majoritário em uma determinada sociedade, o juízo integral de Deus chega. O juízo integral de Deus e não parcial. Quando o normal é fazer o que diante de Deus é anormal, quando a verdade é subvertida, na linguagem apocalíptica, quando o pecado amadurece. Apocalipse 14, versos 17 a 20. A foice afiada de Deus vem quando os cachos de uvas da videira da terra estão amadurecidos. Na linguagem de Gênesis 18, verso 20, quando o pecado se torna agravado, exacerbado, os cachos de uva da videira de Sodoma e Gomorra estavam amadurecidos. O capítulo 19, verso 4 de Gênesis diz que todo o povo estava envolvido no pecado. O pecado é um fermento que leveda toda a massa. Vejam o que diz aí o verso 4 do capítulo 19. Parte final: sim, todo o povo de todos os lados, todos, moços, velhos, todo o povo de todos os lados estavam desejando os homens, os mensageiros de Deus, com o intuito de abusar sexualmente destes. Não havia, de acordo com os versos de 26 a 33, 50 justos, não havia 40 justos, não havia 30 justos, não havia 20 justos, não havia 10 justos. O povo da cidade, em quase sua totalidade, estava vivendo no pecado. Quando o que é imoral hoje tornar-se mundialmente moral, segundo Apocalipse, a ponto de matar a voz da representante da moral de Deus, a igreja, Jesus volta, é o que ensina Apocalipse capítulo 11. Portanto, o pecado vai tomar
conta do mundo, ou seja, o falso engolirá o verdadeiro, o imoral engolirá o moral, pois só assim que a condenação do mundo ímpio virá. É o pecado tomando conta do mundo. É o imoral se tornando moral. A destruição de Sodoma e Gomorra é o sinal de que quando o pecado agrava, o juízo integral de Deus vem. Hoje nós temos juízos parciais. Enchentes, tsunamis, fome, são juízos parciais. Haverá um juízo integral, a condenação do mundo por Deus. Quando o mundo todo, de norte a sul, estiver vivendo, rendido e vendo, portanto, o imoral como sendo moral, de acordo com Apocalipse 11:16, Jesus volta. Nós temos que entender que a destruição de Sodoma e Gomorra é um mini juízo final. É Deus, ainda no Antigo Testamento, dizendo ao mundo: o dia que o mundo se tornar como Sodoma e Gomorra, isto é, o dia em que o pecado tomar conta, o dia em que o mundo todo, a humanidade ou boa parte da humanidade estiver rendida ao que é imoral, dizendo que o que é certo não é certo, mas o que não é certo, Jesus há de voltar. Mas ainda, nós temos que constatar mais um fato que vem antes da destruição propriamente dita de Sodoma e Gomorra. Quinto fato, que é o amor e a justiça em Deus andam juntos. Vou repetir: o amor e a justiça em Deus andam juntos. É o que diz aí o capítulo 18, verso 26 a 32. Na parte final dos versos citados, Deus diz: depois de Abraão dizer: mas se houver tantos justos, pouparei a cidade toda por amor destes justos. Toda por amor, dizem os versos 26 a 32, em suas partes finais. Significa que justiça e amor em Deus funcionam concomitantemente. Deus é amor e justiça quando julga e sentencia Sodoma e Gomorra. Justiça e amor andando juntos. Deus é justiça e Deus é amor. Na verdade, a aplicação da justiça é o mesmo que a aplicação do amor. Em Deus não há só justiça e não há só amor. Em Deus há amor e justiça. Amor e justiça em Deus processam concomitantemente. E aqui eu posso, com base no texto, ratificar isto. Vejam o que diz o verso 19 do capítulo 18. Porque eu o escolhi, Deus está se referindo a Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu entendo que Deus está dizendo o seguinte: eu tenho que punir o pecado, eu tenho que dizimar o pecado, eu tenho que varrer o pecado, porque o meu povo não pode se envolver com um povo pecador.
Deus está dizendo: por amor à verdade, por amor ao meu povo, eu tenho que varrer da face da terra o que é corrupto, o que é pecador. Deus fez isto inúmeras vezes no Antigo Testamento. Quando Deus mandava o povo de Israel dizimar um povo pagão, infiel, rebelde. Justiça e amor, justiça, Deus punindo o pecado, amor, Deus preservando o seu povo de se envolver com o pecado. No caso específico de Sodoma e Gomorra, contexto em que o povo de Deus estava em Abraão desenvolvendo o seu povo, é a partir de Abraão que o povo de Deus se desenvolve. Significa que Deus, como disse há pouco, estava preservando o seu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo: o mal não pode triunfar, tem que ser punido e abatido. Meu povo tem que sair de Sodoma. Meu povo não pode ficar nessa pocilga de imoralidades. Eu preservo o meu povo, eu cuido do meu povo. Deus puniu o nosso pecado em Jesus. Portanto, foi justiça e amor. Justiça porque puniu o pecado com a morte de Jesus. E amor porque com a morte de Jesus nos alcançou. Em Jesus, quando Deus desce, Deus é justiça, Deus é amor. Jesus é a personificação do Deus que é amor e justiça ao mesmo tempo. Quando Deus pune o pecado, Deus está evidenciando a sua justiça e o seu amor. Justiça porque Deus está dizendo: o pecado não pode dominar, o pecado não pode reinar. E amor porque Deus está extirpando o mal. Deus está evidenciando o cuidado. Eu finalizo esta mensagem dizendo que existe uma oportunidade de salvação que começa com o anúncio da justiça e do amor de Deus e termina com a chegada definitiva da condenação. Capítulo 18, versos de 26 a 33. É Deus anunciando a justiça, é Deus anunciando o amor. Se houver 50 ou 10 justos, pouparei a cidade toda por amor, disse Deus a Abraão, que faz o que a igreja faz quando intercede a favor de pessoas diante de Deus. O capítulo 19, versos 23 a 29, é a chegada da condenação. É Deus dizimando, destruindo, efetivando o que havia anunciado, isto é, a destruição. É Deus destruindo Sodoma e Gomorra. Neste momento não há mais oportunidade. A oportunidade está entre o anúncio da justiça, do amor, entre a constatação do pecado e o anúncio da justiça, do amor, até a chegada definitiva da destruição. Abraão representa, no meu entendimento, a igreja hoje, que anuncia: o pecado está tomando conta da sociedade, Deus é justo, mas Deus é amor. Quem se render a Deus, Deus vai, por meio de Jesus, salvar. Mas quem não se render vai ser condenado. Vai ser condenado. É o tempo da oportunidade. Se houver 10 justos, se houver 50 justos, Deus há de poupar. É o tempo da oportunidade. Jesus desceu. Em Jesus o mundo constatou o quão pecador é o homem. Jesus anuncia que Deus é um Deus justo, que Deus pune o pecado e o pecador, mas que Deus é um Deus de amor. É o tempo da oportunidade. Sodoma
representa todas as cidades que estão com as portas abertas para o pecado. Sodoma e Gomorra representam, portanto, todas as cidades que estão rendidas ao pecado. Representam um mundo de uma sexualidade pervertida. Representa um mundo encharcado de homicídios. Representa o mundo pecador. E Deus está dizendo por intermédio de mim e de você, nós que somos os mensageiros de Deus hoje, quem se arrepender, quem entender que Deus é justo, e quem se render a Deus, há de ser poupado. Deus, no tempo certo, como fez com Sodoma e Gomorra, há de julgar, condenando o pecado, o mundo pecador, o mundo rendido ao pecado, o mundo que se curva e tem se curvado cada vez mais ao pecado. Que Deus possa, meus irmãos, em nome de Jesus, nos abençoar, e que nós possamos entender que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que não faz médias com o pecado, portanto é um Deus que condena o pecado. O mundo pode entender que não vai ser julgado, que não vai ser condenado, está cego como estavam os cidadãos de Sodoma e Gomorra, mas nós sabemos que no tempo de Deus, Jesus há de voltar e há de julgar o mundo que não se rendeu ao Deus que é justo e que é amor. Abaixe sua cabeça, converse com Deus em nome de Jesus. Pai amado, Deus santo, nós te exaltamos. Nós nos rendemos diante do Senhor. Reconhecemos que tu és um Deus que pune Sodoma e Gomorra, cidades rendidas ao pecado, cidades que dizem não ao Senhor. Por isso nós anunciamos que tu és um Deus justo, que tu és um Deus de amor, mas justo. O pecado há de ser abatido, pois Deus, em Jesus, nosso intercessor, nosso advogado, mas juízo do mundo que não teme a Deus, há de julgar e há de condenar todos quantos não renderam a palavra de vida eterna hoje. Nós não podemos deixar de dizer que Deus há de condenar os injustos, e assim fazemos. Ó Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, andar no caminho da justiça, no caminho da retidão, comprometidos com Jesus e com sua palavra, hoje e até o último dia da nossa existência. Amém. Amém.